Voltando ao cenário da luta entre Davi e Golias, o texto sagrado diz em 1 Samuel 17, 23, que Golias vinha subindo do exército dos filisteus e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Ou seja, Golias, a história conta que por 40 dias, de manhã e de tarde, ele saía das fileiras do exército filisteu, se adiantava no vale, havia um vale entre o exército filisteu e o exército de Israel, ele se adiantava diante das fileiras do exército de Israel e insultava os israelitas, bem como o seu Deus. E chamava e dizia, tem um homem aí? Será que tem homem aí? Você pode imaginar, um exército, né? Em qualquer lugar, não precisa ser um exército, qualquer lugar você vê um homem falar para o outro, ou para um bando de homens, será que tem um homem aí para lutar comigo? Isso aí isso é um convite para uma briga, não tenha dúvida que vai sair confusão ali, né? Mas Golias saía de manhã e de tarde, todos os dias, por 40 dias, amaldiçoava os soldados de Israel, insultava e pedia, me dá um homem. Será que tem um homem, um homem aí para lutar comigo? Então, neste dia que Davi chegou ali para levar comida para os soldados do exército, para saber dos seus irmãos, Davi ouviu as palavras de Golias. Diz o texto, subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Preste atenção no texto sagrado. Davi ouviu o que o gigante disse. No versículo seguinte diz assim, porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Então você vê aqui uma diferença. Davi focou nas palavras do Golias. Davi ouviu as palavras do Golias. Todo mundo ouviu, mas ele focou no que o Golias disse. O resto dos homens, porém, focaram no tamanho do Golias e fugiram de diante dele. Veja que diferença importante. Porque as reações foram diferentes, totalmente diferentes. Aqueles que focaram no tamanho, na altura, na força, nas armas do Golias, os soldados de Israel, eles se atemorizaram, se encheram de medo, porque pensaram, não há como alguém enfrentar este homem. Então, os seus olhos trouxeram medo para o coração deles, e eles fugiram, ficaram como galinhas, como franguinhos, tremendo. Mas o foco de Davi foi no que Golias disse. Davi não olhou para o tamanho, não atentou para o tamanho do Golias. Claro que ele viu, mas ele não atentou, ele não fez caso do tamanho daquele homem, e sim das palavras que ele disse. E ele, quando ouviu aquelas palavras, então aquilo incendiou o seu coração, incendiou a sua fé, pois a reação de Davi não foi fugir. Pelo contrário, a reação dele foi dizer, quem esse filisteu pensa que é? Quem esse homem pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Veja só a diferença de reação. E assim é até hoje na vida. Preste atenção, você que está aí com seu coração cheio de medo, cheio de ansiedade, de depressão, de tremedeira nos joelhos, nas mãos, porque você tem um problema tão grande, uma situação tão caótica, tão difícil, uma situação tão feia, tão assustadora, que a única reação que você tem tido é o seu coração disparar, você ter um ataque de pânico e você fugir. Você corre para se esconder nas cavernas, debaixo do cobertor, porque você tem atentado com os olhos carnais, os olhos humanos, para o tamanho, a gravidade do seu problema.
por isso o seu coração tem se enchido de medo. Por isso você tem estado assim, impotente, fraco, fraca, desistindo da vida. Porque você está olhando o tamanho do problema. Mas se você estivesse usando os seus ouvidos espirituais, como Davi, e prestando atenção no que esta situação está dizendo a respeito de você e do seu Deus, aí você não estaria com medo, você estaria com raiva, você estaria com seu coração indignado, incendiado por uma revolta, como foi o caso de Davi. Porque ele não conseguiu conciliar o que o Golias falou com o que ele cria a respeito do seu Deus. Então houve um confronto daquelas palavras e ele sabia quem é que iria vencer a batalha. Ele já sabia, Davi já sabia dentro dele quem iria vencer, porque ele tinha certeza que Deus não iria deixar aquela situação permanecer do jeito que estava. Davi sabia dentro dele. Por isso ele não teve medo de ir para a batalha. Ora, então, o que a sua situação diz a respeito da sua fé, a respeito do que Deus já falou sobre você na sua palavra? Você tem uma situação te enfrentando, te confrontando, te assustando, te atemorizando, intimidando. O que é essa situação? Esquece o tamanho do problema. Não fica olhando o tamanho, a gravidade do problema, não. Olhe o que esse problema está dizendo a respeito do seu Deus. O que esse problema está falando sobre a sua fé? Como diz lá o salmista, Davi falou em outras passagens, que muitos, quando ficavam sabendo dos seus pleitos, das suas lutas, porque Golias foi só uma das lutas de Davi, muitos diziam, balançavam a cabeça quando olhavam para ele e diziam assim, nem Deus consegue salvá-lo agora. Nem Deus consegue salvá-lo. É isso que está acontecendo com você? A sua situação está dizendo para você, nem Deus vai te salvar. A sua situação está dizendo assim para você, você não vai conseguir. Nem Deus muda a tua situação, nem Deus consegue agora fazer nada por você. Se isso está afrontando a sua fé, afrontando a palavra de Deus que você diz que crê, então é hora de você começar a usar os seus ouvidos espirituais. Use os seus ouvidos espirituais e deixe isso incendiar o seu coração com raiva, com revolta, com indignação e vá até Deus com a sua fé, com a sua força e diga, meu Deus, o Senhor vai deixar isso ficar assim? O Senhor vai deixar isso assim? O Senhor vai permitir que o teu nome seja humilhado dessa forma? Porque, como em outras instâncias Deus disse para Moisés, Deus disse para Josafá e para outros, ele disse, a peleja não é sua, a peleja é minha. Essa peleja é de Deus. A vitória contra o Golias foi mais de Deus do que de Davi. E é isso que você tem que entender, que se você se aliar com Deus, estiver interessado em honrar o nome de Deus, não é honrar o seu nome, não. Não é você aparecer como vitorioso, não. É você fazer como Davi. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele queria limpar o nome do Senhor dos Exércitos. Ele queria defender o nome do Senhor dos Exércitos. Não que Deus precisasse disso, mas Deus usou aquele cujo coração tinha o mesmo sentimento que o coração de Deus. Então, se você estiver pensando assim, meu Pai, eu não aceito essa humilhação, eu não aceito o que esse problema está falando de ti, então você vai contra esse problema com as suas 5 pedras, com o nome de Deus nas suas mãos, no seu coração, na sua boca, e esse gigante vai cair por terra. Então se lembre, não olhe com os olhos humanos, não olhe para o tamanho do seu problema, porque isso só vai te encher de medo. Ouça o que esse problema diz a respeito do teu Deus. E conflitado com o que Deus diz, então vá para cima do teu Golias, porque só há um lugar que essa luta vai terminar. É com o seu Golias no chão, em nome do Senhor Jesus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você.
não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!